Irmãos, uma boa tarde. Neste sábado, amados, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada. Ele nos traz a revelação da passagem bíblica escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e o jejum também é uma forma de humilhação, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Portanto, o nosso Deus, Ele está falando para o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome. Tanto o povo de Israel, que já o recebeu e confessou como Senhor e Salvador das suas vidas, quanto nós, os gentios, que fomos alcançados, quando o nosso Deus, vendo que em outras partes do mundo existia um povo que estava propenso, que estava com o coração aberto para receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, o que é que ele faz? Ele endurece o coração do povo de Israel para que o povo de Israel não recebesse o Senhor Jesus Cristo, para que nós fôssemos alcançados. Tanto que em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26 está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, ou seja, para que não sejam arrogantes, soberbos, achando que vós tendes prevalência sobre o povo originalmente escolhido, por ter entrado e o povo de Israel ainda não ter se convertido. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Existe uma plenitude dos gentios que tem de entrar, da qual nós fizemos parte, pois nós já entramos, já nos convertemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao recebemos e confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora ainda existe em todo o mundo, em todos os países do mundo, esta plenitude dos gentios que tem de entrar, que tem de se converter, pois isto é uma condição imprescindível para que Israel se converta, e somente após a conversão desta plenitude dos gentios que Israel vai se converter. E é uma condição imprescindível para a volta do Senhor Jesus Cristo, que Israel dobre os seus joelhos e receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí sim vai haver o retorno de Jesus. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Portanto, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos o povo que nos chamamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E nós temos que dar o bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que andar em amor. Na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e que aquele que ama não quer mal ao seu semelhante. O amor, como o apóstolo Paulo mesmo diz, é o dom supremo. Não adianta nós queremos outras coisas, nós temos outras coisas, se não tivermos o amor, que é o dom supremo. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e nós devemos
sermos chamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ao ponto de sermos identificados como servos e servas de Deus, ao ponto das pessoas olharem para nós e verem, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Nós não vamos ser 100% perfeitos, porque 100% perfeito aqui neste mundo foi só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, e hoje ele se manifesta através da palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, nós devemos dar sempre o bom testemunho de Cristo, onde quer que formos, com os nossos procedimentos, para sermos identificados pelo nome de Deus, para sermos identificados, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, como pessoas obedientes e tementes à palavra de Deus, vivendo na prática, na obediência, no temor da palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, está escrito: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós não devemos nos ensoberbecer, nós não devemos achar que somos autossuficientes, porque não somos. Temos que nos humilhar perante Deus, temos que depender de Deus em todas as coisas. Não devemos dar um passo, irmão, levantar os nossos pés do chão, sem termos a direção de Deus, através da sua palavra, através das suas sagradas escrituras. E o jejum, quando nós nos abstemos, por exemplo, de comer, de beber, nós estamos nos humilhando perante Deus, nós estamos mostrando a Deus que nós queremos mortificar a nossa carne, para que o Espírito Santo de Deus prevaleça, para que o nosso espírito prevaleça, mortifique a nossa carne através do jejum, da humilhação, nós jejuamos, nós nos abstemos de alimentos para enfraquecer a carne, para que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne, para que o nosso espírito, anelado ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos trazer a direção através do nosso espírito. Portanto, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, em Isaías capítulo 61, dos versículos 1 e 3, está escrito: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra dentro da palavra de Deus ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. O Espírito, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Nós oramos no versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinzas, óleo por gozo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Portanto, toda a glória tem que ser dada ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E Herodes, quando fez aquele discurso que falaram, fala como Deus e não como homem, ele não glorificou a Deus, ele morreu comido de bichos. Portanto, e orar, e também Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, ele habita dentro de nós, e tem um rei, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que reina, e nós somos servos. Hoje nós somos filhos de Deus, hoje nós somos irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 10,
versículos 7, 11, 7 e 8. Indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se humilhar e orar e buscar a minha face, ou seja, então estamos em orar, Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, orar, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Também está escrito, segunda Crônica, capítulo 6, versículos 29 e versículo 33. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o seu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, no versículo 33, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel, a fim de saber que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. E buscar e orar, e se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, onde nós encontramos a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos diante da face de Cristo, da face do nosso Deus, quando nós tivermos a sua palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que é uma sequência de ordenanças para nós estarmos diante da face de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, no momento que o Espírito Santo de Deus estiver vivificando em nós a letra, nós estamos diante da face de Deus. Nós estaremos recebendo os alimentos, as maravilhas dadas por Deus, reveladas a nós pelo Espírito Santo de Deus. Segundo João 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E neste momento nós estamos diante da face de Deus. Nós estamos face a face com o Senhor Deus, que é a palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, surdo para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, nós temos que deixar o pecado, a transgressão, a iniquidade. Nós não podemos viver
como vive o mundo, como adúlteros e adúlteras, inimigos e inimigas de Deus, conforme está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E como nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Portanto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O nosso Deus, ele ouve dos céus. Olha só, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 33. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Hoje a casa somos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 48, 49 e 50. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra estrada os meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Em Hebreus capítulo 3, versículo 6 está escrito: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Lá no Salmo 86, versículo 5, nós vamos ter uma demonstração do perdão de Deus para as nossas vidas, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Os que te invocam. Portanto, o nosso Deus é bom e pronto a perdoar. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 30. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos, o versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Portanto, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos damos graças, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Vos damos graças, Pai,
pelo Senhor nos trazer a revelação de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vos damos graças por sermos este povo, que se chama pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos damos graças pela oportunidade de sermos chamados pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, pela oportunidade de darmos o bom testemunho de Jesus Cristo na sua palavra, pela oportunidade de te conhecermos intimamente através da sua palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, e darmos o bom testemunho de ti, obedecendo, cumprindo, vivendo na prática, na obediência e no temor da sua palavra. Vos damos graças pela oportunidade de nos humilharmos perante ti, através do nosso espírito, subjugando, esmurrando a nossa carne, através também da prática do jejum, da consagração, da humilhação, onde nos abstemos de alimentos sólidos e líquidos, onde nos consagramos a ti em orações, em petições, em jejum, com o nosso jejum, onde nos apresentamos diante do teu trono, diante do seu altar, diante do seu tribunal, conforme está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar, para que te possas inocentar, onde nos oramos ativos, apresentamos as nossas petições diante do tribunal, e nos convertemos de todos os nossos maus caminhos, pois sabemos que sem santificação ninguém verá ao Senhor, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vos damos graças pelo Senhor nos ouvir dos céus, nos perdoar por todos os pecados, por nós cometidos e desejados cometer, e pelo Senhor sarar toda a nossa terra. Portanto, Pai, mas neste sábado, nesta manhã, nesta tarde de sábado, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos com a nossa vida, com o nosso jejum, com a nossa consagração, com a nossa humilhação perante ti. Nós nos apresentamos em oração diante de ti, continuamos orando por toda a nação brasileira, por todo o povo brasileiro, por toda a família brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, por toda a nossa casa, nossa família, nossa parentela, de perto e de longe. Nós continuamos orando, Pai, pelo povo que se chama pelo seu nome. Nós continuamos nos humilhando a ti, diante de ti, orando a ti, buscando a sua face contida nas suas sagradas escrituras, nos convertemos de todos os nossos maus caminhos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados por nós cometidos e sarando toda a nossa terra, em nome de Jesus. Pai, nós somos falhos, nós erramos, nós falhamos, mas nós damos graças a ti, pelo Senhor ser um Deus misericordioso, pela oportunidade de, ao errarmos, entrarmos em sua presença, vos pedimos perdão, nos humilharmos perante ti e o Senhor nos ouvir e nos perdoar. Senhor, nós oramos por toda a nação de Israel, por todo o povo de Israel, por todo o povo judeu, por toda a cidade de Jerusalém. Nós oramos pelo povo da Palestina, da faixa de Gaza, da Ucrânia, da Rússia, por toda a sua igreja perseguida em todo o mundo. Nós oramos pela plenitude dos gentios que tem de entrar, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que as nossas ministrações alcancem esta plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra. Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nos conceda, Pai, cuida da nossa saúde física e espiritual. Nos conceda um sábado ricamente abençoado em sua presença e um final de semana ricamente abençoado em sua presença, pois é tudo para a glória do seu nome. Vos damos graças pela oportunidade que o Senhor nos deu de trazer a sua palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14,
dessecada, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário. Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.